Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso projeto de lista de tarefa e no vídeo de hoje vamos dar continuidade então ao nosso projeto. No vídeo anterior resolvemos dois bugs. O primeiro bug estava relacionado a logo e o segundo bug era relacionado aos combo box. Então no vídeo de hoje vamos criar uma tarefa através do formulário e clicar no botão save para persistir a tarefa no banco de dados. O botão cancelar já está a funcionar e se eu clicar nele, devo ser redirecionado à homepage. Mas vamos voltar à página onde vamos trabalhar. Antes de voltar para o IntelliJ, eu gostaria de bater um papo que eu acho bem importante. A esta altura, eu tenho uma certeza absoluta que você já deve ter percebido que o processo de desenvolvimento de software é uma tarefa complexa e difícil. E no mundo dos negócios, tudo que é complexo e difícil automaticamente custa caro. Então, isso quer dizer que todo software deve ser bem planejado por pessoas experientes e bem qualificadas, porque isso aqui vai evitar com que as empresas percam tempo e jogam seu dinheiro fora. O planejamento de um software é muito importante e uma coisa que sempre deve se levar em conta é a parte da manutenibilidade. Isso é de extrema importância, então você sempre deve pensar como é que os próximos programadores vão dar manutenção nesse código. Um projeto difícil ou impossível de dar manutenção é praticamente dinheiro jogado fora. Outra coisa de extrema importância que sempre deve se levar em conta no planejamento de um software é a parte de reutilização de código. Você sempre precisa analisar bem o seu projeto e identificar partes do seu código que devem ou podem ser reaproveitadas. Por isso é que, por exemplo, as linguagens de programação possuem uma feature chamada herança. Mas atenção, devemos ter muito cuidado nesta parte de reutilização de código. Por quê? Porque nem sempre faz sentido e nem sempre vale a pena. Mas isso aqui você vai ganhando expertise com o tempo. Com o tempo você vai perceber onde é que você deve reutilizar código. Isso aqui é algo que você vai adquirir com o tempo. Mas eu gostaria de mostrar isso aqui na prática dentro do nosso projeto. Então vou abrir o IntelliJ. Bom, já tenho cá o projeto, vou fechar aqui a classe controller, vou navegar até aqui no subdiretório templates. Verifique, por exemplo, que aqui no subdiretório templates temos um subdiretório chamado components. E dentro de components temos dois arquivos, footer.html e header.html. Eu vou abrir cada arquivo, só para vocês darem uma olhada. E se você tiver algum conhecimento de HTML, você vai verificar que este código é responsável por renderizar o footer, que é este que está aqui. Por exemplo, você vai ver aqui este coraçãozinho, Milson Dev e blá blá blá. Está aqui, esse coraçãozinho, Milson Dev. Então, este código é equivalente ao código do footer. Vou fechar. E este aqui é o header. Você vai ver que tem o logo, tem aqui o menu Add New Task. E você vai perceber também que este código é equivalente ao header da aplicação, que é esta parte aqui do cabeçalho. Vou fechar aqui também o arquivo header e agora vou abrir o arquivo index.html. Você deve saber que o arquivo index.html é responsável pela nossa homepage. E se você verificar aqui neste código HTML, não existe nenhum código para renderizar o header e muito menos aqui no final existe algum código para renderizar o footer. O que acontece é que aqui na linha número 9 eu tenho este layout. Eu fiz a inserção deste arquivo aqui, layout.html. Então vamos abrir o arquivo layout.html. Na linha número 23 eu inseri o header e na linha número 25 eu inseri o footer. Na linha número 24 é onde estará o conteúdo propriamente dito da página. Então isso aqui será repetido para todas as outras páginas que eu tiver na minha aplicação. Como é o caso da página New Task, eu utilizei exatamente o mesmo esquema. Então, isso aqui é um exemplo que eu queria demonstrar para você de reutilização de código eficaz e que vale a pena. E eu queria pegar essa deixa para chegar a outro point. Eu vou abrir aqui o Mozilla e se você verificar este formulário aqui para criar uma nova tarefa, também pode ser utilizado para editar uma tarefa. Então, vou minimizar o Mozilla. Já estou aqui com o IntelliJ e vamos começar a implementar isso. Eu vou fechar aqui todas essas janelas desnecessárias e vou abrir a classe controller. Bom, vamos começar a implementar um novo método. Então vou digitar @postmapping, vou abrir parênteses, vou abrir vírgulas altas e vou colocar uma barra.
Agora eu preciso abrir o arquivo do newtask.html para confirmar o endereço responsável por receber o formulário. Vamos navegar até aqui, New Task. E se você verificar, aqui nós temos um formulário. Este é o nome do endereço que será chamado quando a gente clicar no botão Save. O botão Save está aqui embaixo, esse aqui, que está aqui, beleza? Então, quando o usuário fazer um clique no botão Save, este endereço aqui será chamado. Então, eu vou copiar este endereço e vou colar aqui depois da barra. Vou digitar public, model and view e vou chamar esse método de add or update task. Vou abrir parênteses, vou abrir chavetas e por enquanto vou retornar um objeto do tipo null. Provavelmente tu deve estar a se perguntar por que nesses dois métodos aqui eu utilizei a notação @getMapping e aqui no método add ou update task eu estou a utilizar a notação @postMapping. A diferença é que nesses dois métodos aqui eu estou a consumir um recurso do meu servidor. Então eu estou a utilizar o verbo HTTP GET. E aqui nesse método o objetivo é criar ou então adicionar um recurso no servidor. E para tal, temos de utilizar o verbo HTTP POST. Então, por isso é que você está a ver essa diferença daqui. Aqui, getMapping e aqui, PostMapping. E neste método, mais coisas diferentes irão acontecer. Por exemplo, este método aqui espera receber como parâmetro um objeto do tipo taskDTO. E este objeto virá do formulário. Então, vamos digitar final, taskDTO, taskDTO. Para a gente poder testar se realmente a gente está a receber o objeto taskDTO conforme deve ser, eu vou declarar aqui uma variável do tipo string e vou chamar essa variável de title e vou receber o title do taskDTO.getTitle e vou colocar aqui um breakpoint e a gente então vai poder testar se realmente esta variável taskDTO está a trazer todos os atributos que a gente espera receber. Então vou rodar a aplicação em modo de debug, vou abrir o Mozilla, vou atualizar a página e com o formulário aberto vou tentar criar uma tarefa e adicionar essa tarefa ao banco de dados. O título vou chamar limpar a casa. A descrição não importa muito, pode ser a mesma coisa. Nível de prioridade vou colocar normal, status ready e a data vou colocar dia 11. Vou clicar em save. Conforme vocês podem ver, recebemos um erro, mas o navegador já nos deu alguma pista. Podemos ver que o código do erro é 400 e o código de erro 400 significa que a gente fez uma requisição errada, ou seja, bad request, quer dizer que a gente enviou um payload que o controller não espera. Mas vamos dar mais uma olhada no log do Spring, porque o log do Spring normalmente dá um pouco mais de detalhes sobre o erro. Então vou minimizar aqui o Mozilla e vamos verificar o que o log do Spring diz. Aqui o log do Spring já está a dizer que teve um erro de validação, validation fail. Vamos lá ver um pouquinho mais em frente. O objeto taskDTO teve um erro nesse campo aqui, expired on. Esse objeto foi rejeitado. Em resumo, esse log do Spring está a nos dizer que o campo expired on é do tipo instante. Só que o front-end enviou um objeto do tipo string e o Spring é incapaz de fazer essa conversão. E nós temos duas maneiras de resolver esse problema. Fazer com que o front-end envie o tipo de dados correto, bem como também podemos resolver esse problema através do back-end. O jeito mais simples é trocar o tipo de atributo em vez de instante para string e antes de persistir ele do banco de dados fazer uma conversão. Então vamos fazer isso. Aqui onde está instante eu vou trocar e vou escrever string. Vou fazer o mesmo para update on e created on. Conforme você está a ver aqui, já temos alguns erros. Esses erros aqui serão bem simples de corrigir. A maneira mais simples é apagar todos estes métodos e gerar eles novamente. Beleza. Agora outros erros irão surgir, mas na classe de serviço. Então vamos navegar até a classe de serviço para corrigir esses erros. Por enquanto eu simplesmente vou comentar essas linhas que estão a dar erros, porque esse aqui é o método update
E nesse momento nós não estamos ainda preocupados com o método update, mas sim com o método save. Agora vamos também na classe taskConverter, que eu tenho a certeza que existem erros por lá. E também vamos colocar aqui por enquanto comentários. Aqui também, nesses três métodos, vamos comentar essas três linhas. Beleza. Agora, o que temos que fazer é construir dois métodos. Um método que converte a data que vem do front-end do tipo string para instante e um outro método que vai fazer essa operação mais ao contrário. Então, vamos construir estes dois métodos aqui nessa classe taskConverter. Então, vou digitar private string e vou chamar esse método de convert instant to string. E como parâmetro ele vai receber um objeto do tipo instante. Então vou digitar final instant date instante. Vou abrir parênteses e vou fazer a importação para remover aqui esse erro. Import. Beleza. Aqui dentro do corpo do método eu vou digitar simple data format. Simple data format, esse cara aqui está aqui. Vou chamar ele de data format igual a new simple data format e vou colocar qual é o formato da data que vem do front-end. E como você pode ver aqui, nós recebemos neste formato ano, mês e depois o dia. Dentro de vírgulas altas eu vou colocar YY 4 vezes, que significa o ano, depois o mês tem que ser em M maiúsculo e depois 2D que vai representar o dia. Então ponto e vírgula e agora simplesmente vou retornar date format ponto format date ponto from e dentro de parênteses vou colocar o nome do nosso parâmetro. Bom, feito isso aqui, ponto e vírgula e terminou o método. Aqui este nome não está correto, instante. Faltou aqui um N. Beleza. Bom, este método aqui já está concluído. Agora vamos fazer o método que vai converter de string para instante. Vou digitar private instante e vou chamar esse método de convert string to instante. Final string date string. Abrir chavetas. O que tem de errado aqui? Existe um espaço. Deixa eu ver se está tudo ok. Private. Vai retornar um tipo do tipo instante. O nome do método. Convert string to instante. Está correto. E aqui entre parênteses final. String, date, string. Ok, está tudo certo. E dentro do corpo do método, eu vou abrir um bloco try. Abrir chavetas. E dentro do bloco try, eu vou declarar novamente um objeto do simple data format, que é esse cara que eu tenho aqui. Então vou copiar ele. Vou colá-lo aqui. Date, vou chamar esse date de date igual a date format ponto parse e dentro do parênteses vou colocar o nosso parâmetro, que é este cara que está aqui, date string ponto e vírgula. Este erro aqui já vai desaparecer logo que eu capturar a exceção e vou retornar date ponto to instante ponto e vírgula. Agora aqui depois do parênteses vou capturar a exceção, vou digitar catch. Vou abrir parênteses, parse exception, vou chamar ele de PE, abrir novas chavetas. Agora vou lançar a exceção digitando throw, new, ilegal, argument exception. Dentro de parênteses vou abrir vírgulas altas e vou colocar uma mensagem que eu quero que o usuário receba caso uma exceção aconteça. Eu vou digitar error during data parse. Vou colocar dois pontos. E vou imprimir a mensagem pe.get message. Feito isso aqui, ponto e vírgula, e o método está terminado. Agora podemos utilizar esses métodos removendo os comentários. Bom, vou remover primeiro esses comentários aqui. E aqui, qual é o método que devemos utilizar? Bom, aqui vamos receber um objeto do tipo taskEntity para converter em taskDTO. Então quer dizer que aqui as datas serão do tipo instante e queremos convertê-la para string. Então o método que vamos utilizar
é este aqui, instante para string. Deixa eu ver se é mesmo isso. Sim, então o método que vamos utilizar é esse. Eu vou colar aqui, vou abrir parênteses e vou fechar parênteses. Beleza. Vou fazer o mesmo processo aqui, colar o método, abrir parênteses, fechar parênteses. Também aqui, colar o método, abrir parênteses, fechar parênteses. E vou copiar aqui esse método para utilizar aqui no convert task.dto to task entity. Vou remover os comentários e vou fazer o mesmo esquema. Colar o método, abrir parênteses, fechar parênteses. Colar o método, abrir parênteses, fechar parênteses. E por último aqui também mesmo esquema. Beleza. Agora posso novamente reinicializar a aplicação em modo de debug. Vou fazer isso aqui. Beleza. Vou fechar aqui esses arquivos. Bom, o breakpoint já está aqui na linha 42 e então posso abrir novamente o Mozilla. Add new task e vou tentar criar uma tarefa a partir do formulário. Limpar a casa, colar e vou salvar. Bom, conforme podemos ver, é que agora já não tivemos nenhum erro. O breakpoint parou aqui na linha 42 e podemos inspecionar o nosso objeto task.dto, se ele tem todos os atributos esperados. Vamos verificar, clicar aqui e podemos ver que ele tem todos os atributos esperados. Era suposto já que o ID fosse nulo, porque o ID é gerado automaticamente pelo banco de dados. Então, quando nós criamos um objeto através do formulário, ele não terá nenhum ID. O título está aqui, limpar a casa, está correto. A data de criação é nula, também era esperada ser nula. A data de atualização também nula, era esperada ser nula. Mas a data de expiração está aqui corretamente, é a data que nós informamos. O nível de prioridade também está aqui, é o que nós informamos. O status também está e a descrição também está. Então quer dizer que até aqui o nosso método está funcionando corretamente. Estamos a receber o objeto task.dto conforme esperado. Agora, daqui em diante, temos que fazer alguns ajustes e melhorar esse método e então persistir esse objeto aqui, task.dto, no banco de dados. Vou parar a aplicação e para que esse vídeo não fique muito longo, vou parar por aqui. E te peço que dê um like no vídeo, subscreva o canal e, se for possível, partilhe esse vídeo com um dos seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!